O pessoal que for entrando, por favor, desative os microfones, tá bom? Certo. Então, iniciou a gravação e vamos começar o nosso estudo, tá? Vocês estão vendo a tela que eu estou projetando? Apareceu aí para vocês? Digam sim, não. Apareceu. Sim, beleza. Ótimo. Vamos lá começar então. Hoje, o nosso assunto, né? Como aqui já falo, nós vamos começar o livro 2. Na verdade, eu esqueci de falar para vocês, né, naquela aula introdutória, de que, na verdade, o livro do Espírito ele é dividido em livros, tá? Ele é dividido em livros. Então, nós temos o livro 1, que é das causas primárias. Nós temos o livro 2, que é o plano espiritual, né? O mundo, a vida no plano espiritual, se a gente pode assim dizer. E nós temos também o livro 3, que são as leis morais, tá? E o último, se eu não me engano, é penas e gozos futuros, algo assim. Ana, ajeita teu microfone para não ficar mexendo. Ah, tá certo. Depois me dá um ok se tá bacana, tá bom? Vamos lá. Livro 2, capítulo 1, Espíritos. Vou coloquei esse videozinho aqui para vocês, tá? Bem curtinho, que mostra os nossos centros de força, coloridinhos aqui, bem fofinho. Alguém quer falar? Pessoal, desative o microfone de vocês, tá? Para não dar ruído. Deixa eu ver, alguém de vocês está com o microfone ligado. Certo. Obrigada, Ingrid. Bem, vamos lá. Livro 2, capítulo 1, Espíritos, pergunta 76 a 92, né? Então, vocês leram, né? Vocês estudaram. Vamos dar início, hein? Mundo espiritual, o mundo dos espíritos, como eu falei para vocês, é o livro 2º. A gente vai estar sobre diversas coisas. A gente vai estar sobre a vida no plano espiritual, sobre reencarnação, sobre desencarno, sobre a influência espiritual. Só que a gente vai começar pelo princípio, né? Que são os espíritos. Vamos lá. Origem e natureza. Primeiro ponto. Kardec pergunta, né, no livro dos Espíritos sobre a natureza dos espíritos. E, primeiro, o que são os espíritos? E a espiritualidade fala para Kardec que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Vocês lembram, né, daquele triângulo que Daniel trouxe para vocês no encontro passado, que ele já vinha falando desde a introdução. Existem 3 coisas. Existe Deus, que é o Pai Criador, né, a inteligência suprema, é a causa de tudo que existe. Existem os espíritos, que são os seres inteligentes da criação, mas não são Deus. E existe a matéria, que é desprovida de inteligência. Então, os espíritos são justamente esses seres inteligentes da criação, né, que Deus criou, que usa a razão, que usa a inteligência, que usa o raciocínio, que param para pensar, ou deveriam parar mais, né, para pensar. Vamos lá. Aí, a palavra espírito que Kardec, que eles utilizam, na verdade, né, para designar justamente essa individualidade dos seres extracorpóreos. Porque nós vimos, né, que nós não somos metades e nem a gente volta para o todo, de acordo com a ideia panteísta. Nós continuaremos quem somos ao desencarnar. Por quê? Porque nós espíritos, nós somos dotados justamente dessa individualidade, tá? Nós somos únicos, por assim dizer. Aí, às vezes, a gente se questiona muito, quando a gente for ver a escala espírita, como é que os espíritos puros, eles se reconhecem, né? Eles mostram sua individualidade, porque, teoricamente, eles são perfeitos, né? E aí sempre vai ter uma característica própria daquele espírito, né? Da forma como ele será reconhecido. E quando Deus criou a cada um de nós, aos espíritos responde, eu te repito, ninguém o sabe, eis o mistério. Então, os espíritos não sabem como aconteceu, quando aconteceu a própria criação.
Por exemplo, eu não sei como foi a minha criação, quando ela aconteceu, eu não faço a mínima ideia. Tá? E nem o espírito mais puro, ele sabe da sua própria criação. E quando os espíritos dizem eis o mistério, a gente sabe que no espírito não existe essa coisa, misterioso, né, e tal. É porque a gente ainda não está preparado para mergulhar nesse conhecimento. É necessário que a gente vá devagarzinho, né? Vai experimentando, vai estudando, vai se aprimorando. Uma coisa que a gente tem que ter certeza é que nós somos criados por Deus, né? E Deus é eterno. Se Deus é eterno, ele cria incessantemente e jamais deixou de criar. Isso aqui a gente já conversou nos encontros passados, né? Isso aqui já me deu tanto nó na minha mente, porque quando a gente pega para estudar, a gente fica se perguntando assim, né? Mas quem foi o primeiro espírito? Quem foi o pioneiro? Porque deve ter tido pioneiro. Isso já me deu um nó na minha cabeça que eu vou contar para vocês. Meu marido está de prova, né? Ele disse, não existe o primeiro espírito, porque Deus sempre criou. Aí eu fico, minha Nossa Senhora, eu não tenho um Matusalém que deu a partida. Aí é meio complicado, é. Mas assim, o que a gente precisa compreender nesse momento é que se Deus é eterno, ele cria incessantemente, jamais deixou de criar, e é isso. É o que a gente pode saber no momento. E os espíritos, nós somos a individualização do princípio inteligente, né? Como a gente viu naquele triângulo, Deus, Espírito e Matéria. E se os espíritos são a individualização desse princípio inteligente, os corpos são do princípio material, tá bom? Ele faz aqui uma comparação. Posso seguir ou vocês têm alguma dúvida? Querem complementar? Não? Olha lá, hein? Não podem ficar com dúvida. Vou continuar, então. Continuando sobre a origem e natureza, né, dos espíritos. Vamos ver. Os espíritos, eles são incorpóreos e não imateriais. Porque quando geralmente a gente diz assim, os espíritos são materiais, é como se eles não tivessem algum tipo de matéria. E, na verdade, a gente tem matéria. Né? Na verdade, o espírito, quando ele está na condição de desencarnado, lá no plano espiritual, eles não estão na carne, né? Eles não estão reencarnados, eles não estão nesse corpo de carne. Mas eles ainda têm algum tipo de matéria. Na verdade, o que eles não estão é no corpo. Por isso que Kardec, os espíritos são incorpóreos, ou seja, não estão no corpo. E não imateriais. Aí Kardec pergunta, mas do que é feita essa matéria? Aí os espíritos dizem, é uma matéria quintessenciada. Aí eu fiquei assim, meu Deus, que danado é quintessenciado? Por que, Senhor, essas palavras tão difíceis, né, nas obras espíritas? Aí eu fui pesquisar. Dei um Google, né? Fui no dicionário e eu vi que a definição de quintessenciada é como se fosse algo requintado. Igual que a gente faz com o nosso açúcar, por exemplo, né? A gente pega o açúcar e a gente vai refinando e tem o refinado. Então, é a matéria que o espírito tem, essa matéria refinada, é uma coisa mais requintada. Ela é muito etérea, por isso que a gente diz assim, que os espíritos atravessam tudo, né? A matéria, eles são transparentes e tal. E essa matéria que compõe os espíritos, ela é tão etérea que a gente não percebe. Pode ter um espírito aqui do meu lado e eu nem sei, não estou vendo, porque a matéria que ele, né, usa é muito etérea aos meus sentidos, aos meus olhos. E a existência dos espíritos, ele não tem fim. Nós somos eternos. Olha que coisa linda, né? Nós somos eternos. E ele diz, é tudo que podemos dizer por enquanto. Então, por enquanto, o que, é que a gente precisa saber? É que nós somos eternos. Essa vida aqui na Terra não é a primeira, nem a última, doa que doer, né? Não é a última. A gente ainda vai reencarnar muito, mas, né, de bônus, a gente sabe que nós somos eternos. Que maravilha, né? Gratidão a Deus pela eternidade. Alguém tem alguma colaboração para fazer? Alguma dúvida? Vocês podem mandar no chat também, se vocês estiverem com vergonha, tá?
Aí eu trouxe essa imagem, né, do nosso lar. Isso aqui foi quando o André Luiz chegou lá no plano espiritual, né, que ele não sabia nem onde é que estava, coitado. Porque André Luiz teve a crença católica de que morreu, vai dormir, não sei o quê, e subiu no umbral, né, numa situação bem complicada. Logo aquilo aqui, ó. Aí ele se vislumbra com o plano espiritual, gente da gente, e com essa materialização aqui, de um espírito, né, de um espírito, estava recepcionando os recém-chegados, e que simplesmente pluf, some do nada, né? Possivelmente é uma, como é que eu poderia dizer, tem um nomezinho para isso aqui. Não é materialização, é como se fosse uma, ai meu Deus, uma projeção. Pronto, uma projeção, tá? Eu trouxe essa mensagem, essa imagem aqui do nosso lar. Mundo normal primitivo. O Kardec pergunta se o mundo normal primitivo, ou se o plano espiritual, ou se o plano material, eles têm alguma diferença, né? Onde é que os espíritos estão, onde é que os espíritos moram e tal. E os espíritos dizem que o mundo espiritual é a morada do espírito, né? Então, quando a gente vai desencarnar, teoricamente, em regra, a gente vai para o plano espiritual, né? A gente vai para a nossa morada natural, que é o plano espiritual. Esse mundo espiritual, ele persiste e sobrevive a tudo. O que significa? Vamos supor assim, com um asteroide chega na Terra e bum, cabe com a Terra. A Terra vira pó purpurina, pó de estrela, né? Pó de fada. Isso pra gente, que nós somos eternos, não vai mudar muita coisa não. Por quê? Porque o mundo espiritual vai continuar existindo, tá? Ele existe e sobrevive a tudo, assim como nós. Aí, continuando. Os espíritos estão a toda parte, olha só, né? E que toda parte é essa? É o espaço infinito. Estão ao vosso lado sem cessar, olha só, né? Observando-os e atuando sobre vós. A gente vai estar sobre isso. Muito bacaninha quando a gente for para a parte da influência espiritual, que a gente vai ver como é que os espíritos influenciam. Mas que a gente precisa saber que os espíritos, quando a gente morre, não necessariamente, como eu falei, né? A gente vai para o plano espiritual. Às vezes não. Às vezes a gente vai para o plano espiritual, a gente às vezes está lá no plano espiritual e vem para a Terra, desenvolver os trabalhos, né? Às vezes a gente fica aqui na Terra, arrastando umas correntes, dando um sustinho aí na galera, na geral. Então, é para vocês entenderem assim, que não existe sim, não existe aquela regra é, geral no espiritismo. Existe, depende, né? Depende das nossas condições, da vida que a gente, principalmente da vida que a gente teve aqui na Terra. Então os espíritos estão por aí, né? Estão no espaço infinito, estão nas colônias espirituais, estão aqui ao nosso redor, nos observando, né? É como Kardec disse, é toda uma comunidade invisível que atua e que transita ao nosso redor. E, como eu falei, né, nem todos os espíritos vão a toda parte, pois há as regiões interditadas aos mesmos adiantar. O que foi que aconteceu com o André Luiz quando chegou em nosso lar? Ele foi direto, ele morreu, foi direto para nosso lar? Ele não foi, né? Ele foi com a zona de padecimento, porque apesar dos pesares, o André Luiz não sabia, mas ele era considerado um suicídio direto. Então, ele não tinha condições de ainda ascender, né? De ainda chegar lá numa colônia espiritual e ser atendido. Então, as colônias espirituais são colônias de transição. Isso é muito importante eu falar isso para vocês. É uma colônia de transição. Não necessariamente, eu vou para o nosso lar, é o top das colônias espirituais. Não, é uma colônia de transição. Ela está mais ligada à Terra do que ao plano espiritual. Mas, apesar dos pesares, né, nosso lar é muito melhor do que o umbral, por exemplo, uma zona de padecimento aí. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito bem da nossa reforma íntima, da vida que a gente tem na Terra. Porque é a vida que a gente conduz que vai ditar a nossa situação no plano espiritual. E aí eu trouxe aqui, ó, esse livro que eu acho muito interessante, eu já fiz muita pesquisa em cima dele, que é o Colônias Espirituais. Para vocês quiserem estudarem, né, conhecer as colônias espirituais que tem aqui no Brasil, lembrando, são colônias de transição. Não necessariamente nosso lar continua do mesmo jeito que André Luiz narrou para a gente. Esses planos habitados por espíritos também em evolução, eles evoluem, tá? Então tenham muito cuidado quando vocês leem as obras espíritas.
leva essa consciência. Eu estou lendo sobre isso, mas é uma transição. É um mundo de transição. Não necessariamente ele está do mesmo jeito, tá? Alguém quer fazer alguma consideração? Ninguém quer fazer uma consideração? Não? Vocês estão mudos hoje. Espero que vocês não estejam assustados. Né? Hoje ninguém vai dormir, vai todo mundo dormir de luz acesa. Posso continuar então, né? Vai ser um monólogo hoje, eu não acredito que vocês estão bem. O espírito é o quê? Aí Kardec pergunta, né? Qual é a forma do espírito? Entrando na forma e na ubiquidade. Eles falam assim, né? O espírito aos vossos olhos pode ser uma chama, um clarão. Lembrem que os espíritos, na explicação do livro dos espíritos, eles vão falar de uma forma que a gente possa entender, que a gente possa compreender. Quer dizer que eu sou um foguinho. Foi a forma como os espíritos explicaram. Você quer se achar um foguinho, se acha. Né? Uma forma como eles nos explicaram, uma forma como eles puderam nos comparar. Aí ele disse assim, que varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Pode ser representado uma chama ou uma estrela na fonte aqui na testa, né? Que no perispírito, essa estrela na fronte, a gente se refere ao centro de força frontal. Então, vocês veem assim, que conforme a nossa evolução, a gente vai se apresentar para o outro, né? Então, quanto mais evoluído o espírito é, essa matéria mais etérea, ele mostra a forma mais natural, né? Segundo a sua natureza. Os espíritos se deslocam pela velocidade do pensamento. Olha que interessante, né? Quantos quilômetros que a gente consegue atingir andando, sem falar correndo. Os espíritos, eles conseguem por volta de 360 km por hora. É muita velocidade, né? A força do pensamento, a velocidade do pensamento. Olha só, a São Silvestre, em menos de um minuto. E a matéria não oferece obstáculo ao espírito. Eles penetram tudo. Ele traz tanto caso isso. Tanta história, que eu vou contar só uma história. Meu cunhado morre de medo de espírito, né? Então eu espero que ele nunca veja essa live. Fica muito chateado. Ele morre de medo de espírito, gente. Eu nunca vi uma criatura para ter tanto medo de espírito como ele. E aí ele veio com a crendice dizendo que quando se troca o piso de uma casa, os espíritos vão embora. Aí eu disse, fazer o quê? Paciência, né? Deixa ele acreditar nisso aí, né? A gente acredita naquilo que nos traz conforto. Mas pouco importa se o piso foi trocado, se as paredes foram derrubadas, nada oferece obstáculo aos espíritos. Aí teve um amigo nosso que quando ele começou a estudar, sabe? Lá com a gente o Wesley, ele, quando foi estudar sobre forma e ubiquidade dos espíritos, ele ficou doido. Ele entrou em parafuso. Ele disse que não conseguiu dormir aquela noite, mas sabe por quê? Porque nosso monitor ele foi um mala. Nosso monitor, quando ele foi falar sobre perispírito, sobre forma de cuidado, ele trouxe o quê pra gente? Imagem de materialização. Cara, que é uma coisa que dá medo, que arrepia, eu fico arrepiada, é ver imagem de materialização. Foi o estudo todinho. Ele passava lá com imagem de materialização. Aí esse nosso colega disse, eu não dormi. Eu dormi debaixo do lençol. Eu acendi a luz e fui para debaixo do lençol com medo dos espíritos. Eu disse, coitada, né? Eu sabia que os espíritos passam pelo lençol, aí pronto. Ele disse que não dormiu mais. Mas depois Ana, e onde fica a parte que... Aí depois ele teve 2 filhos e ele dormiu, porque aí não tinha combate. Quem está falando aí? Graça. E onde Fala é que aí. fica a parte que diz que a matéria não é obstáculo para os espíritos? Então, essa do lençol aí tá meio furada, não tá, não? Totalmente furado, né? Não procede. Né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta mais para o final do estudo, né, sobre essa questão de forma ou
ou a parte visual, né, dos espíritos, eu tenho algumas experiências e não tenho nenhum receio de falar sobre, estou aberta a Aí isso. você vai falar agora. Eu trouxe esse meme do É, Patrick, né? Eu tirei até esse print e mandei para ele. Você hoje vai estar no nosso estudo. Por quê? Porque ele é o homem do papelão. Aí ele botou assim: sou espírito, tenho medo de espíritos. É, gente, é vergonhoso, né? Mas acontece. Acontece, de espírito eu tenho medo de espírito. Que é a mesma coisa que tá meu filho de 9 anos até hoje. Ele sonha em me dar um susto. E tem uma pessoa se escondendo e de repente, oi. Aí tu, oi, e puf, desmaia, né? Porque você não estava esperando aquilo, né? Aparecer diante da sua frente, simplesmente se materializar. E nem às vezes é da forma mais bela, plena, né? Com um reboco na cara. Às vezes são visualizações bem complicadas. Então, não se sintam tristes, não se sintam indignos se vocês fizerem parte desse grupo aqui, que eu faço, dos espíritos com medo de espíritos. Sim, dona Graça, fala aí que nós quer saber. Não sei vocês, mas eu quero saber. ué, façam as perguntas, o que vocês querem saber exatamente. Gente, não sei se você. Então eu vou lhe perguntar. Eu não sei se vocês Vai. sabem, mas a Graça, ela tem uma deficiência visual. Ela diz que não enxerga, né? Aí, Graça, eu queria saber assim, do ponto de vista do deficiente visuais, como é que fica essa visualização? Porque a gente sabe que tem os médios, né? Que Uhum. vê os espíritos, e às vezes não sabe quem é encarnado, quem é desencarnado. Mas como é que fica, né? A gente sabe que os deficientes visuais, eles têm uma outra forma, né, de visualizar. Fala aí pra gente. A câmera tá ligada? Tá aparecendo? Não, tá aparecendo. Ligada. Antes de mais nada, toma aqui meu cartão, ó. Deficiente visual, tá certo? Estou Diz ela. provando para geral. Eu digo que é uma expiação que eu estou passando a perna, né? Porque teoricamente eu não deveria enxergar, mas eu desenvolvi algum meio que nem eu sei como de enxergar e eu consigo ver. Só que eu enxergo muito mais sentimentos e emoções do que propriamente formas. E aí, aliado a isso, a uma mediunidade ostensiva, notadamente a parte da vidência e clarividência, me faz com que eu passe alguns constrangimentos, né? Na casa espírita, às vezes eu chego a confundir encarnados com desencarnados, desencarnados com encarnados, mas quem me conhece por lá já sabe que eu faço essas confusões mesmo, é de lei, não tem como esperar do contrário. E aí algumas pessoas me perguntam assim, e como é que você, como é visualmente um espírito, com a sua visão? E aqui nós vamos abrir um parênteses para o seguinte, é a forma, eu vou descrever para vocês, a forma como eu vejo. E não, isso não quer dizer que seja válido para todos, mas que acaba coincidindo bastante com alguns relatos. Então, eu já vi pessoas que haviam cometido suicídio, sim, vi, e a forma como eu as vi era uma forma negra. Não dava para ver contorno da face, nariz, boca, nada disso. Era apenas uma silhueta humana, totalmente negra, sem nenhuma luz. Não existia. E foi como eu vi. Já vi pessoas que cometeram um suicídio indireto, né, como eles chamam, o inconsciente, que é aquele através dos vícios, consumo exagerado de álcool ou de outras substâncias, ou então quando se tem algum problema de saúde, que você acaba ingerindo alimentos que não deveria por aquela limitação, como é o caso dos diabéticos, ingerindo açúcar demais, isso aí pode ser considerado, se vier a desencarnar por complicações da diabetes, é sim uma forma de suicídio indireto. Então, essas pessoas com casos mais ou menos semelhantes, eu as vejo como uma aparência bem um cinza, quase chumbo, sabe? Não chega a ser preto, mas é um cinza bem intenso. E também aí não dá para ver tão bem alguns detalhes fisionômicos, mas eu já consigo reconhecer um pouco delas. E pessoas que desencarnam, que eu vejo que foi num estado mais tranquilo,
mais serenas, que deram o seu melhor possível, aí vai variar um leque de possibilidades, de cores, de formas, de brilho. Mas, para mim, a principal diferença mesmo é o brilho. Todo mundo tem um halo luminoso em volta. E é assim que eu aprendi a diferenciar uma pessoa da outra. Ninguém é igual a ninguém nesse sentido. E isso é uma percepção minha, ok? Então, esse halo luminoso, ele tem cores próprias, às vezes varia com o estado de ânimo da pessoa e até mesmo com o ambiente que ela se encontra. O ambiente acaba interferindo nessas cores que eu enxergo. E eu conversava até com a Ana, né, no particular, conversando, dizendo assim, que era complicado, porque eu aprendi a sentir e a ver as pessoas de uma forma, isso os encarnados, tá? E às vezes as pessoas se aproximam, sorrindo, brincando, e eu acabo vendo essas pessoas de outra forma. Eu sinto um desconforto, uma tristeza, uma melancolia provindo delas. E eu conversava com a Lisiana, é complicado. Porque, primeiro ponto, não se pode julgar. Você não sabe por que é que aquela pessoa está querendo se parecer, demonstrar uma felicidade que ela não está sentindo. Então, é uma série de coisas. Então, eu sempre estou nessa corda bamba entre o que eu estou vendo como uma provável realidade, mais vinda da energia da pessoa, do que o que ela está tentando exteriorizar, né? Então, estou sempre aí na corda bamba. E é uma forma muito, muito libertadora de perceber o mundo, ao menos para mim é. Porque agora eu percebo que o mundo mudou demais, demais. E eu não sabia que as coisas, as pessoas, tudo era tão mais bonito como do que antes. Mudou completamente e, sinceramente, eu prefiro agora. Tá tudo tão mais real, tudo tão mais bonito. Se é uma expiação ou provação, eu não saberia dizer. Só sei que se puder escolher para a próxima jornada, vou marcar na listinha lá. Quero de novo, deficiente visual. Só não sei se eu vou conseguir burlar novamente, né? Desenvolver essa sensibilidade a mais para perceber o que escapa à maioria. A Débora, não sei se a Débora está aqui, mas ela estava com a mãozinha para cima. A Débora ainda está aí? Quer perguntar? Oi, Cassiano. Eu fiquei com uma dúvida. Não há barreira contra a matéria, mas um espírito conseguiria mover objetos? Sim, eles conseguem. Inclusive, é uma mediunidade que a gente chama de efeito físico, tá? Como é que eles conseguem manipular a matéria? Através do fluido, né? Tem o fluido cósmico universal. Então, através desse fluido, eles conseguem fazer o fenômeno físico acontecer. Não só o fluido físico, não só o fluido, aquele fluido primitivo, né, como a gente já conheceu, mas principalmente o fluido animalizado que tem no meio. Então, quando a gente vê assim relatos, porque lá em casa está acontecendo de lâmpada estourar, de mesa girar, né, essas manifestações, com certeza tem um médium de efeito físico por ali que está doando ectoplasma, tá? Respondi sua pergunta? Respondo sim. Muito obrigada. Nada. Aí o Rafael falou, move que nem no gosto. Isso, que nem no gosto. A Jaqueline, a Bruna disse que 90% com medo de espírita e 10% espírita, eu na vida. Jaqueline, eu não costumo ver muito, mas vi exatamente como a Graça descreveu em relação à sombra preta, principalmente quando estava passando por um processo de depressão grave. Pensei que era coisa da minha cabeça. Obrigada, Graça. Vou compartilhar. Tá, muito legal. O pessoal aqui tá curtindo, tô gostando. Vocês fiquem à vontade, tá bom? Vocês estão vendo Oi? Acrescentar aqui, que a primeira vez que eu cheguei no centro espírita, né, recém havia deixado o catolicismo, talvez nem tivesse deixado totalmente, né, que eu estava mais católica do que espírita naquele momento de entrada. Fora os meus surtos lá, a primeira coisa que eu perguntei, mas aqui é uma casa de oração ou é um hospital? Tá cheio de enfermeiros e médicos aqui dentro.
Eu estava confundida, né, visualmente, a assistência espiritual. Então, vejam bem, um comentário de alguém que não tinha o menor conhecimento sobre isso. Nós hoje vemos inúmeros relatos, leio livros falando sobre isso, que existe sim a assistência espiritual nas casas espíritas e mesmo nos nossos lares, mas eu não tinha como saber. Era a primeira vez que eu estava colocando o pé numa casa espírita, né? Isso, muito bom. Vamos continuar? Ainda sobre a forma e a ubiquidade, o espírito, como eu falei, né, ele não se divide, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados e é por isso que aparece estar em vários locais ao mesmo tempo. O exemplo eu trouxe o Sol, né? Eles falam do Sol. O Sol nasce, o Sol é um Sol, só existe um Sol, mas ele irradia para vários lados, né? Para vários lugares. Então, né? Mas claro que isso é de acordo com a pureza de cada um. Jesus, ele era cercado por pessoas, cercado por. E essas pessoas vinham de diversos lugares, falavam diferentes línguas, mas Jesus falava de uma forma que todo mundo entendia o que Jesus falava. Como explicar isso, né? Se não for através do espírito, né? Da irradiação, que ele trazia pessoas que eram curadas simplesmente por estar em volta de Jesus, sem nem precisar tocar. Como no caso da mulher, né? Que sofria de hemorragia. Que Jesus, cercado de pessoas, ele notou, alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. Então, esse poder de irradiação que o espírito tem. Alguém quer falar? Ana, e a gente deve acrescentar um pontinho aí com relação à psicografia, né? Que existem relatos de espíritos que se comunicam simultaneamente com diversos médios, né? Psicografando. E algumas pessoas questionam, né? Acham que é um embuste, que houve uma enganação, porque o espírito A, naquele momento, estava se comunicando com tal médio, estava psicografando aquele espírito, o outro também estava, só que por ser um médium não tão conhecido, aquilo ali há de ser analisado com cautela, mas não vamos esquecer que o espírito, necessariamente para uma psicografia, ele não precisa estar lá junto, acoplado, como alguns imaginam, né, ao médium. Ele simplesmente pode irradiar seu pensamento, e tal qual o sol, ele pode irradiar para diversos lugares, não existe em cima nem embaixo, direita ou esquerda. Isso. E lembrando que a gente viu na introdução, não sei se vocês lembram, né? Que Kardec disse que vários espíritos podem se comunicar em nome de um espírito. Por exemplo, os caravaneiros. Existem caravaneiros de Maria de Nazaré, que são servos de Maria. Existem os caravaneiros de Bezerra de Menezes. Eles não são Bezerra de Menezes, obviamente. Mas eles trabalham em nome de Bezerra de Menezes, tá? Vamos lá, vamos continuar. Um assunto muito bacana que faz parte também do nosso estudo perispírito, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim. Kardec pergunta se o espírito tem algum tipo de cobertura, né? Algum tipo de corpo. E se ele está envolvido também por algum tipo de substância qualquer. Aí eles respondem, né? Que o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para nós encarnados, tá? Mas bastante grosseira para os espíritos. Só que, apesar de grosseira para os espíritos, essa matéria ela é suficientemente vaporosa, né, para que a gente possa se deslocar para onde a gente quiser, né? Basicamente é isso. Então, para os espíritos, o nosso perispírito ainda é bastante grosseiro, tá? Mas para nós não. Para a gente que olha o encarnado que vamos para o desencarnado, é algo bem etéreo, mas para os espíritos ainda não. Só que essa matéria que nos reveste, ela é tão leve, ela, apesar de ser grosseira para os espíritos superiores, ela é capaz de que a gente se desdobre, por exemplo. A gente dorme, desdobra, vai lá para o plano espiritual, vai puxar o lençol de alguém. E quando a gente diz, eu vi o espírito de fulano. Não, você não viu o espírito, você viu o perispírito, tá? Que é justamente essa roupa que cobre o espírito. É o mesmo texto, só agora que eu percebi. Mas um exemplo que Kardec trouxe no Livro dos Espíritos é em relação ao abacate. A casca do abacate seria o nosso corpo físico, tá? O corpo físico, matéria densa,
que quando morrer vai virar, né, pó de estrela, vai virar restos mortais. O perisperma, que é essa parte da carne do abacate, né, a massa do abacate seria justamente o perispírito. O perispírito, ele não desaparece ao nosso desencarne, tá? Ele continua com a gente. E a semente seria justamente nós espíritos de fato, né, na nossa essência. Tá? Então, Kardec é professor, né, gente? Então, a sua didática só pode ser a nível de um professor. O espírito... Inclusive, pode falar. só sobre perispírito, que Kardec dizia que para coisas novas, palavras novas, né? Ele era um exímio criador, ele não queria significações anteriores, carregadas de conteúdo, atreladas a coisas novas. E assim ele cunhou o perispírito, a palavra, né? Uma alusão ao perisperma, que envolve, né, o caroço do abacate. O próprio termo espiritismo, como nós vimos no início, é uma criação dele, né? Então, Kardec gostava de um neologismo, né? Atrelado ao espiritismo, palavras novas para definir coisas novas. Mas de onde é que o espírito tira o perispírito? Ele tira do nada? A gente sabe que nada não existe, né? O nada não forma nada. O espírito tira o perispírito do fluido universal de cada globo. Ou seja, aqui na Terra, quando a gente veio para reencarnar aqui na Terra, a gente tirou o nosso perispírito de onde? Do fluido universal da Terra, né? E ele não é o mesmo em todos os mundos, porque a gente viu que cada mundo tem as suas necessidades. Então, a gente precisa de um corpo físico que atenda às necessidades deste mundo. Para a gente se conectar a esse corpo físico, é necessário que o nosso perispírito também esteja de acordo, esteja preparado para se conectar a este corpo físico. Então, vejam assim, que é como se fosse, a gente fosse, por exemplo, dirigir um carro de Fórmula 1. Para a gente dirigir um carro de Fórmula 1 é preciso que a gente se vista, né? Os capacetes, use aquelas roupas de proteção, para que a gente consiga dirigir aquele carro. Seria mais ou menos um exemplo bem assim grosseiro, né? De como a gente manipula o nosso corpo físico, né? Esse corpo físico aqui. É necessário que haja um perispírito compatível a esse corpo. E esse envoltório, no caso o perispírito, tem que ter a forma que o espírito queira. Ou seja, os espíritos, eles vão se apresentar para nós de uma forma que a gente não conhece, tá bom? Não necessariamente vai ser da última encarnação, às vezes é uma encarnação passada, mas que ele precisa ser reconhecido. Então, ele modela o seu perispírito de uma forma que ele se torne reconhecido. Ele pode se tornar visível, no caso das materializações, tá bom? E até mesmo palpável, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê, tem espíritos que tem um perispírito ainda tão grosseiro, como a Graça falou, né? Indo para o cinza, indo para aquela questão mais parecida com a cor do chumbo, eles são ainda tão grosseiros, eles ainda estão tão apegados à matéria, que a gente, além de ser visível, a gente pode tocar, sabe? Então, é bem interessante essa questão. E aqui eu tenho mais um caso, pessoal. Eita, hoje eu tô que tô, né, para contar. Hoje você é a Maria dos Causos. E olha que a caixa é funda. É só um pouquinho para hoje. Minha avó paterna, ela desencarnou há cerca de 15 anos. E de uns tempos para cá, eu comecei a sonhar com ela, encontrar em sonho, e sempre o mesmo lugar. É um hospital que eu sonho repetidamente, né? Tá prestando algum auxílio por lá. Só que essa senhora que eu passei a encontrar em sonho, eu identificava como minha avó paterna, sim. Mas a aparência dela é de cerca de 22, 23 anos. E sempre vestida de azul e branco. E eu sabia que era ela em sonho. E aí, qual a alternativa? Vamos revirar baú de fotos antigas para comprovar. Foi difícil, porque uma foto de uma avó na juventude é complicado, né, de encontrar. E, pois não, é ela mesma. E eu não tinha como saber, né? A aparência tal qual no sonho, ela tinha 22 anos na foto, na imagem. Então, isso comprova
que o perispírito, que é o corpo no qual nós nos servimos após o desencarne, pelo menos para essa nossa faixa, né, vibratória, ele é plástico, ele é moldável, de acordo com a vontade do espírito e de acordo com as suas possibilidades também. Porque não é todo espírito que pode se servir dessa função do perispírito, né, da modelagem, da plasticidade. E isso tem para o lado positivo, mas também tem para o lado negativo, que é o caso daquelas formas, aqueles espíritos que querem nos assustar, nos atormentar em desdobramento, e que eles se servem de formas horripilantes, né? Sonhei com a fera, sonhei com um bicho, que eu não sei o que era. Então, isso também é manipulação do perispírito, para um lado negativo, mas é. E sonhar com pessoas aparentemente que já desencarnaram, mas que aparentemente estão muito mais jovens do que eram quando desencarnaram também, não deixa de ser, né? André Luiz, ele narra muito bem, né? Eu não lembro qual é a obra. Ele fala sobre espíritos em formas rilpinas, em formas de lobo. Os espíritos que ainda estão muito apegados à matéria, eles não vão saber explicar, né? Como é que eles conseguiram mudar o perispírito deles. Mas a gente sabe que está atrelado à vontade. Então, André Luiz relata, né, que estavam fazendo uma expedição no umbral e tal, e tinha uma comunidade de espíritos em que um dos ele fazia hipnose para aquele outro espírito, dizendo assim: você é um lobo, você é uma fera, você é isso. E através da mente, aquele espírito ele internalizou que de fato ele era um lobo, de fato ele era uma fera, e ele se tornou. Ele modelou o seu perispírito. Obviamente que nenhum espírito vai ficar assim para sempre, né? Basta ele querer, que ele vai ter a sua oportunidade de reconstruir o seu perispírito, tá bom? Bem, vamos continuar então. Alguém quer falar? Tem um pessoal que disse que não está conseguindo acessar o chat, né? Mas vocês podem abrir o microfone e depois do nosso encontro eu vou tentar ver se existe alguma restrição no chat, tá bom? Alguém quer falar? Não? Não? Então vamos continuar. Opa, Eu pode posso. falar. Uma pergunta. Eu já ouvi falar que as ações de uma pessoa em vida podem modificar o perispírito dela. Depois que ela desencarna, ela toma uma forma relacionada às coisas que ela praticou, né? Em vida. Eu queria saber se isso procede. Isso pode acontecer, mas não por algum tipo de castigo, mas justamente pelo reflexo, né, de tudo aquilo que ela fez. Vou citar mais um exemplo de André Luiz, porque André Luiz ele deixou esse legado, né, que foi as obras de Nosso Lar, a série Nosso Lar, e que ele fala que ele estava lá, né, numa colônia espiritual, desenvolvendo um trabalho, e ele começou a ouvir gritos vindo do portão dessa colônia. E ele fez, não, será que é? Quando ele foi ver, era uma mulher. E essa mulher, em seu corpo, estava cheia de rosto de crianças, sabe? Em todo o seu perispírito. Todo o seu corpo espiritual. A André ele ficou curioso com aquilo e disse, mas o que é isso? Aí o mentor, né, o que estava do lado dele, disse assim, em vida, na última vida, na Terra, ela foi uma médica e praticava aborto criminoso. E está aí, e ela esculpiu tanto em si esses sentimentos, crimes que ela cometeu no seu próprio perispírito. E cada mancha dessa em seu perispírito é uma criança que ela ceifou a vida. Então, Formas ovoides. Oi? Formas ovoides, né, se eu não me engano. Sim, e os suicidas, por exemplo. Os suicidas, eles entram nesse complexo de culpa. Aí desse complexo de culpa entra a monoideia, aquela ideia fixa, e eles vão mudando o seu perispírito. Então veja assim que está muito ligada à questão da vontade, da ideia, do pensamento. Jonan de Arc já dizia, né? Já diz, aliás. A mente é uma fonte criadora. Basta a gente pensar que de fato acontece. Tá bom? Eu respondi sua pergunta? Se a mágoa e o ressentimento, por exemplo, nos adoecem, chega a atingir o físico, vocês acreditam que isso não iria lesionar de alguma forma o nosso corpo espiritual, que é ainda muito mais sensível a esses sentimentos, a essas energias?
E André Luiz, ao longo de toda a sua série, né, da vida espiritual, dos 15 ou 16 livros, não recordo agora, mas ele trabalha basicamente informações sobre o perispírito, inclusive sobre o cérebro, né, sobre a mente. E ele fala sobre isso, né, lesões que podem ocasionar, inclusive, perturbações na mente espiritual, não só no físico, mas lá também. E que, infelizmente, nós não temos a mente dos anjos. Então, até chegar a esse patamar, nós vamos sim trazer lesões ao nosso espírito, ao nosso perispírito, que vão refletir também em algum momento no corpo físico, quando na condição de encarnados. E às vezes lá eles fazem, nas obras falam, foram feitas cirurgias, né, lá no plano espiritual para reconstrução do perispírito. Às vezes eles não conseguem tudo lá, e precisa que reencarne em uma vida condizente, né, aquilo que ele precisa para justamente restaurar o seu perispírito. O Rafael trouxe, né, no chat dizendo assim, quais mentalizações que eu mantenho que eu tenho? Elas ajudarão a mudar ou marcarão o perispírito. Por isso é tão importante a força do pensamento e aonde eles estão, justamente. Né? Justamente, por isso que Jesus dizia, a gente erra, a gente começa a errar pelo pensamento. A ação é simplesmente a execução da nossa vontade, a execução do nosso pensamento. Né? E aqui eu vou trazer uma contribuição também, conforme minha apreensão. Eu já vi pessoas chegarem lá na casa espírita, vendo com a minha visão, né, entre aspas, chegarem lá com aspecto de a luz em torno muito opaca, muito estranho, umas cores muito misturadas, e logo após o momento de oração, de concentração inicial, tudo aquilo começa meio que a ser limpo, é como se fosse uma limpeza naquela luz que em torno das pessoas. Então, em pouco tempo, com a prece, com a vibração positiva, é alterado aquela luminosidade. Imagine se a gente conseguir manter esse padrão muito mais vezes durante o dia, né? Quão bem não podemos fazer para nós mesmos e para quem está do nosso lado, porque acaba interferindo também, né? Nossa energia também entra em comunhão com quem está do nosso lado. Justamente, então orar e vigiar, né? Orar e vigiar é a nossa vida, né? Nossos pensamentos, as nossas emoções, e a gente fica se preocupando, porque eu tô aqui numa terra para ter coisas, e esquece que é uma breve passagem, né? Bem, pessoal, vamos adentrar um pouquinho no assunto que Daniel vai continuar com vocês, vai ser bem mastigadinho no próximo encontro, na próxima quinta-feira, tá? A gente vai adentrar na parte de diferentes ordens. Perispírito dá muito o que falar. É um campo assim imenso que a gente pode mergulhar, que a gente pode estudar em outro momento. Tem propriedades, né? Tem um cinto de força, então é muita coisa mesmo, é um tema muito importante, muito interessante, que eu posso até sugerir literatura para vocês lerem, tá bom? Diferentes ordens de espíritos. Essas ordens são conforme o grau de perfeição que os espíritos chegaram, tá? O número dessas ordens é ilimitado, pois não há demarcação traçada. Então, não existe aquele negócio, eu sou um espírito impuro, hoje não sou mais, eu sou bom. Não existe essa demarcação. É uma coisa puramente pedagógica que Kardec organizou para que a gente pudesse entender as diferentes ordens dos espíritos, tá? É uma questão bem didática mesmo. No entanto, podemos considerar as características gerais dos espíritos e reduzi-la a 3 ordens principais, que essas ordens a gente já deu uma pincelada, né, quando a gente for falar da introdução. As principais ordens são, primeiro, de espírito puro, está aqui Jesus, né, que é o espírito mais elevado que a gente teve contato aqui na Terra. Abaixo dos espíritos puros, nós teríamos os bons espíritos, que são aqueles espíritos que ainda não estão assim na categoria de espírito puro, mas eles já desejam, já fazem o bem, tá? Eles já são comprometidos a essas boas condutas. São espíritos ainda que precisam de provas e expiações. Os espíritos puros não reencarnam mais, né? Eles, quando reencarnam em missão, então, eles não teoricamente, assim, eles não precisam mais passar pelas provas e expiações
Porque eles já superaram, eles já provaram, já expiaram tudo que tem que provar. Já os espíritos bons, eles ainda estão em evolução. Mas eles já almejam, já desejam, já fazem o bem. E uma terceira ordem está os espíritos imperfeitos, que são aqueles que se comprazem com o mal, que pensam mal, que propagam mentiras, desinformações, ou aqueles que não estão nem aí, para eles o que vale é o que está mais favorável para eles, que a gente chama de neutros. E na próxima quinta-feira vocês vão estudar bem mastigadinho essas 3 ordens com o Daniel, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ninguém? Ah, Graça, agora pronto. Quando eu falo ninguém, vem tu na minha cabeça. Agora deu. E assim, gente, a gente falta 2 minutinhos, né? Pro nosso encontro. Eu trouxe um vídeo para vocês. Muito legal. Do Amigos da Luz. Criação do Espírito. Ele é bem curtinho, eu vou passar para vocês, tá bom? Existo! Eu existo! Eu penso logo, existo logo penso, eu existo! Eu penso, eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou um espírito, né? Eu sabia que eu era um espírito, cara. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou meio inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também eu só vivo há 2 minutos. Tudo é... Caramba! Mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Oh, caraca! Você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei, ignorante por quê? Ignorante é você. Você acabou de dizer que eu era inteligente. Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aí. Mas vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte. Em tudo. Ah, maneiro, hein? Tipo, ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Ah, você é tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal. É tipo um game, assim? Caraca, que maneiro. Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. Aventura? Cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada. Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles, eu, meu livre-arbítrio. Cuidado. Vai com calma, meu filho. Essa sua arma, o livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora. Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, lembra? Você falou aí. Tem algum tutorial para te aprender? Não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos. Eu tenho irmãos! Meu Deus, eu tenho irmãos! Eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Eles também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim!
aqui, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras, tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas aonde? Onde estão? Na sua consciência. Eu acho. Ok. Eu vou lá, hein? Eu vou lá. Tá? Tchau. Dona Causa. Diga, meu filho. Eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... A senhora não quer brincar comigo? Também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Eu também te amo. Ai. Eu tô com medo. Vai ser legal. Gostaram desse momento humor? A gente sabe que Deus, né? A gente sabe que Deus não tem voz nem nada personificado, né? Mas vocês entenderam o teor, né? A mensagem por trás desse vídeo. Rafael disse que Haroldo, na voz de Deus, pode ganhar um Oscar. Esse vídeo é muito bacana. Aí eu vou chorar. Eita, Alane demais. Eu também amei. Quando eu vi, eu disse, não, vou levar para todo esse vídeo pro pessoal, né? E olha só, para a gente encerrar, né? Porque eu gosto de trazer uma perguntinha para vocês colocarem aí, responderem. Podem ser no chat, podem no telefone, ou podem responder para vocês, mesmo não querendo compartilhar, né? Ao fim desse estudo, ao fim dessa reflexão, vamos responder a seguinte questão: o que sou? O que vocês são? Vocês poderiam, alguém quer compartilhar assim, com o grupo? O que é que vocês são? O que nós somos? Ninguém? Vocês não querem responder no chat? Não? Vocês estão tímidos? Estão com medo de errar, gente? A mulher, tu vem com a pergunta dessa no final do estudo, uma filosofia dessa por trás. Tu também não anda facilitando pra gente, né? Olha, mas é assim, amiga. A viagem, ela é profunda, tá entendendo? A viagem tem que ser profunda mesmo. Tem que abrir a caixinha, né? Quando a gente abre essa caixinha que eu botei, é a nossa mente se abrindo. É isso que o Espiritismo nos traz, né? Ô, Ana, Oi. esse tipo de pergunta, isso aí daria umas 2 horas conversando, assim, discorrendo sobre, debaixo de um pé de manga. Gosto É, de é, mangas. é complexo. Olha só, a Fernanda disse: espíritos em um corpo físico a caminho da evolução. Olha aí, a Fernanda já começou, né? Muito bom. E aí, quem mais? Quem mais? Quem mais? Isso aí, gente. Eu me recordei, quando você perguntou, né, o que é o som, me veio na mente uma música, e o refrão dela, eu não lembro, assim, veio o refrão, mas eu não lembro direitinho, mas o que ficou, o que eu lembro, é eu sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a curar o mundo. Conheço essa música, Bruna. Mas eu não lembro de onde que é, mas uma amiga minha canta, mas fugiu da mente que eu gosto. Inclusive, Bruna, a sua missão é, ao finalizar esse estudo, vai pesquisar essa música e mandar lá no grupo, tá bom? Combinado. Oi? Ana, resumindo,
Eu diria que eu sou um sonho de Deus que vai se realizar. Aí, tá vendo? O mergulho aí, a Ingrid foi mais profunda. Ela disse que só sei que nada sei. Ó, Eita, filosofou. colega. Essa aí foi para fechar. Isso aí, pessoal. Eu acho que o maior presente que o Espiritismo nos trouxe, e eu digo que eu fui presenteada também por isso, foi esse conhecimento, né? Essa certeza que, primeiro, nós somos eternos. Segundo, nós teremos várias vidas, né? Saiu aquela pressão de querer ser perfeito o tempo todo, né? Que a gente se exige muito. Só tem uma vida, então eu tenho que evoluir, eu tenho que evoluir, eu tenho que evoluir. Saiu aquele medo de penas eternas. Ah, porque se eu não evoluir, eu vou pro inferno. E eu nunca vou pro céu, né? Porque eu nunca vou estar 100% preparada. Eu sou eterno, já falei, né? E que nós somos espíritos. Olha que maravilha. E que existe um mundão aí, infinito, para a gente conhecer, para a gente experimentar. Para mim, esse foi o maior presente que o Espiritismo trouxe na minha vida, foi essa certeza. Porque, né, às vezes a gente fica com a pulguinha atrás da orelha, né, e aí a gente passa por algumas experiências, como alguns de vocês relataram, a Graça relatou, e aí a dúvida passa a ser uma certeza, né, de que, de fato, tudo aquilo que a gente está discutindo aqui é real, e que ela acontece, não? E que ela vai continuar. Certo? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Mais um estudo. Sempre muito bom. Parei a gravação aqui, tá?